Bom dia, brutinhos! E aqui? Vamos aqui fazer a minha primeira divisão da colônia da Uruçu nordestina. Essa aqui é uma caixa que tinha uma jataí, eu limpei ela, tirei todo o material dela. Forrei aqui o fundo com a folha de cera e bolinhas de cera para fazer um apoio para colocar os discos em cima. Aqui do lado tem alguns potinhos de cera que eu fiz, de cera mista, para ajudar a recomposição. Então vamos lá, vamos pegar a caixa mãe. Essa aqui é a melgueira, tá bastante cheia de potes. E também tem o alimentador, né, que é uns 2 dias mais ou menos. E nós vamos retirar essa melgueira para ter acesso ao sobreninho. É necessário uma peça pontiaguda e bastante resistente para fazer descolar esse módulo, porque elas vedam e vedam bem. O gel própolis dela é bastante resistente. Essa vedação é justamente para evitar a entrada de predadores. Então, aqui vamos descolando aos poucos esse módulo com cuidado, lembrando que em cima, se virar a parte de cima, consequentemente eu vou derramar o mel e o alimento, o que pode atrair formigas, no mínimo, né? Então vamos aqui soltando aos poucos. Esse sobrinho tá bastante bonito, olha que coisa mais linda, tá enorme. Nós vamos retirar, vou retirar só esse disco de cima, para tentar fazer uma divisão. Então aqui vocês observam que o disco está todo protegido em volta por potes de pólen e de mel. Então nós vamos aqui, a primeira providência é destacar os ninhos que ficam presos através, os discos aliás, que ficam presos através de uns filamentos idênticos a uma teia de aranha. Então aqui e acolá há esse filamento que é de gel própolis e cera, é bastante durinho, mas fino, então dá para cortar com a faca tranquilamente. O primeiro processo é retirar desprender, aliás, esses filamentos que prendem os discos na caixa, não é? Vamos fazer isso com muito cuidado para danificar, se de preferência não danificar os discos de cria. Certo? Vamos fazendo isso com calma. Lembrando que a Uruçu nordestina, diferentemente das outras nativas, das mirins, por exemplo, a jataí, a iraí, ela não precisa ter disco de realeira para fazer essa divisão. Então a gente não precisa se preocupar em procurar o óvulo da realeira, porque a Uruçu nordestina é extremamente democrática. Mesmo que nesse disco não nasça uma princesa, elas vão eleger alguma outra rainha para assumir o posto até nascer uma princesa. Então não há perigo de se perder por falta de uma rainha, coisa que nas outras colônias de Jati, Iraí, Jataí, as outras mirins, isso não acontece. Se você fizer essa divisão, se o óvulo da realeira, você perde. Então aqui nós vamos retirar com muito cuidado, já consegui soltar ele todo e eu vou colocar do jeito que está na outra caixa. A outra caixa tem a mesma dimensão dessa, que interna, que é 20 por 20. Vocês observem que ainda ficou bastante disco ali embaixo. E na caixa abaixo dessa, que é a caixa do ninho, é onde estão os discos nascentes, onde está a rainha. E elas vão ter todo um trabalho agora de proteger essa área. Eu estou fazendo isso no horário em que o sol está bastante quente, ainda pela manhã, não é? Porque ela tem que ter tempo para repor o material aí de proteção que foi retirado. E é bom fazer uma limpeza aqui, olha, esse aqui foi os ovinhos que romperam. Mas nessa caixa essa caixa mãe não há muita necessidade, porque há bastante abelhas e elas limpam isso rapidamente, além de ter bastante proteção contra a entrada, porque são esses bulbos que atraem formigas. Olha, tirei agora um pouco de pólen para colocar na caixa filha, porque o pólen é nutritivo. Como eu vou alimentar só com o açúcar invertido, o xarope, então o xarope ele é só energético, ele não é nutritivo. Então eu tirei um pouquinho de pólen para botar na caixa filha.
E vou completar aqui, tem um pote aqui do lado, mesmo ela estando com bastante mel, eu vou alimentar ela com um pouco do xarope, para evitar que elas precisem sair em busca de alimento, porque a prioridade dela agora vai ser recompor essa parte do disco aí que ficou exposto, não é? Ficou essa abertura aí, elas vão ter de fechar. E quanto mais rápido ela... E vedar a caixa. À medida que eu descolher a caixa, ela vai ter trabalho novamente de passar geoprópolis em volta. Então, quanto menos trabalho nós dermos às abelhas, menos cansadas elas irão ficar e mais vão produzir. Por isso, é necessário alimentar as abelhas. Pelo menos fazer uma revisão uma vez por mês e colocar um complemento alimentar, né? Um xarope. Eu gosto muito de usar aquela gororoba que eu faço, mas como eu tô sem a gelatina, eu não fiz. Pronto, a caixa-mãe já foi retirada, eu não vou vedar ela agora, porque eu preciso observar se vai ter algum ataque de formiga, mas eu acredito que não. Ela vai ser colocada em um local muito distante de onde estava. Essa estava aqui dentro da minha loja faz 2 anos, então ela lá no fundo do quintal. Aqui é a caixa filha, como eu já falei, expliquei, né, que forrei o fundo com cera. Coloquei os discos com muito cuidado, da mesma forma que eu tirei da outra caixa, e apoiei em cima das bolinhas de cera que estavam no fundo da caixa, porque esse disco não pode bater no fundo da caixa, ele não pode ficar apoiado na caixa, ele tem que ficar apoiado em cima da cera, das bolinhas de cera. Aqui eu retirei os óvulos que haviam se rompido, as abelhinhas que haviam se rompido com a retirada desses discos, porque essa é uma caixa nova, ela não tem nenhum tipo de proteção contra a formiga, contra a praga, tem poucas abelhas, então é necessário retirar ou em poucos minutos as formigas invadem. O que atrai as formigas não é o mel, não é o alimento, é justamente esses óvulos quando se rompem. Em poucos minutos as formigas avançam e essa caixa aqui não está preparada para se proteger. Então, nós protegemos com bastante cera em volta. Eu não tenho muita cera, estou com pouca cera. Essa é uma cera mista de apis com cera de várias abelhas que eu vou retirando das caixas, depois derreter e faço essas lâminas. Então vou colocando aqui, estou arrumando aqui os potes que eu coloquei aqui para ver vendo se o ninho, se o disco não está, aliás, batendo no fundo da caixa, arrumando ele direitinho. E vou pegar agora os potes. Aliás, eu iria tentar botar esse alimento aqui dentro, mas como o disco ele estava um pouco aberto e ocupou muito espaço, eu não vou colocar esse alimento aí dentro. Eu vou utilizar os próprios potinhos que eu fiz de cera para colocar o alimento dentro deles. É isso que eu vou fazer. Pronto, os potinhos estão aqui. Eu coloquei, no caso, 4 potes aqui dentro. Em um, eu retirei um pouco do pólen da caixa-mãe e coloquei aqui dentro de um deles. Então, em 3 eu vou colocar o xarope. Já está quase pronto, terminado o procedimento aqui. Tem que ser um processo rápido para não interferir demais na temperatura dos discos. As abelhas estão irritadíssimas, é porque eu gravei o vídeo sem áudio, porque vocês conhecem bastante o histórico de ruído aqui em volta, né? O baú hoje ao lado está realmente no último volume. Então, nós vamos fazer esse procedimento aqui. Eu coloquei os palitinhos porque, apesar de estar nos potinhos, os prevenidos amam do tempo. Então, para não correr nenhum risco de nenhuma se afogar, eu coloquei os palitos. Agora, eu iria colocar esse sobreninho, não é? Mas eu não vou fazer isso pelo seguinte, porque essa divisão, ela vai ter todo um trabalho para reestruturar essa proteção desse ninho até essas abelhas nascerem, que não vai demorar muito não, elas vão nascer rápido. Então, é melhor deixar apenas um módulo. Posteriormente eu coloco o outro, quando esse módulo estiver bem recuperadozinho, eu coloco, já tiver potes, tiver pólen aí dentro, eu coloco sobreninho. Mas agora, por enquanto, eu vou deixar só esse para elas terem menos trabalho de proteção, que elas vão ter que vedar, vão ter que colocar cera, todo o processo em volta. Elas vão pegar essa cera que eu coloquei e vão transformar naquelas feitas uma flocadinha, então vai proteger isso aí tudo.
Então, aqui está a divisão, não é? As abelhas estão lutando para proteger as crias, o que é uma atitude extremamente normal. E eu vou colocar esse plástico mais resistente, porque qualquer coisa eu não preciso abrir para olhar, através do plástico eu olho, um plástico escuro e a tampa. E o correto, tanto essa caixa com fita crepe, tanto essa caixa como a caixa mãe, o módulo que eu abri, mas que está aberto para evitar a entrada de inseto, mas como ela vai estar em observação, se eu fechar vai dar muito trabalho para estar abrindo. Vejam o buruçu que fizeram na entrada dela com um pouco do gel própolis que eu tirei da faca, não sei se vocês observaram, e passei na entrada. E elas estão reconhecendo que era material do interior da caixa e estão criando a maior confusão ali. Eu vou tirar um pouco, eu coloquei aí para atraí-las, mas eu vou tirar um pouco daqui e colocar na entrada. Lá na entrada, para que o meu objetivo é que elas entrem, né? Não só se sintam atraídas pelo cheiro, mas que entrem dentro da caixa. Até o final da tarde elas vão ter entrado, elas vão passar alguns dias ainda na defensiva, vão entrar na caixa, vão deixar sempre umas 2 ou 3 sobrevoando a loja, tentando atacar quem se aproximar, porque elas sabem que sofreram intervenção, mas logo se acostumam. Aqui a caixa mãe já está com a entrada, tá protegendo a entrada. E voltamos à caixa, alguns minutos depois elas já estão começando a entrar com calma. E é isso, o procedimento está indo correto. Hoje eu já olhei ainda há pouco, elas estão todas dentro, apenas 2 ou 3 estão circulando. Eu agradeço a vocês por terem assistido, meu muito obrigada. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, ok? Beijo.